Video number 1 Drumsticks. Então, meus amigos, olá a todos e saudações baterísticas para os seguidores do canal e os seguidores daqueles que acompanham estes vídeos que eu faço. Como eu já disse no outro, são apenas conversações que eu tenho com vocês e da minha experiência como músico, como baterista, e todos eles dedicados à bateria. Já aqui falámos, nos vídeos anteriores, falámos sobre a história do instrumento. Penso que vocês gostaram. Pelo menos a mim deu-me muito prazer fazer não só a recolha daqueles dados que tive, como divulgar o que estudei e que fui ao longo dos anos sabendo sobre o meu instrumento, o seu instrumento, o nosso instrumento. E como o prometido é devido, eu disse no último vídeo que o próximo tema seriam as baquetas. E vão ser as baquetas, efetivamente. Esta temática vai ter 2 vídeos também, por uma questão de duração dos vídeos, para não ter problemas com o YouTube. E por falar em problemas com o YouTube, no último vídeo que eu fiz, a parte 2 da história da bateria, eu coloquei algumas fotos no vídeo que depois, na edição do YouTube, as fotos desapareceram. Eu não sei se terá a ver com direitos autorais, não faço a mínima ideia. O vídeo original tem as fotos, eu tenho ainda o vídeo original guardado. O vídeo original tem as fotos e a edição do YouTube está correta, mas não tem as fotos. As fotos foram apagadas por o YouTube. Como vocês sabem, o YouTube mete muitas restrições a estas brincadeiras. Algumas eu acho perfeitamente normais e bem, outras não acho perfeitamente normal. As fotos que eu tinha ali eram de músicos, mas terá a ver com o direito de imagem, não faço ideia o que aconteceu. Peço as minhas desculpas a vocês por as fotos terem desaparecido lá, mas vou tentar saber o que é que se passa, ou tentar saber se há alguma forma de eu colocar algumas fotos. Neste também vou colocar algumas fotos e vamos ver o que vai acontecer ou o que vai passar. Hoje queria salientar que tenho uma t-shirt diferente, ou tenho uma dos AC/DC, como vocês sabem. Hoje tenho assim, uma que está aqui, podem ver. Diz muito esta foto, esta t-shirt, porque isto foi uma banda que eu tive o enorme prazer de tocar em Portugal, na minha cidade, quando lá estava, antes de vir para a Alemanha, e mantenho, quer dizer, guardei a t-shirt e hoje estava-me a lembrar, olha, vou pôr aquela t-shirt, pelo menos os meus amigos, os que tocaram comigo e que vejam este vídeo, e os que não tocaram, mas conheceram esta banda que está aqui, vão se lembrar até do símbolo da banda. É só uma parte. Tirando os meus chapéus, que eu gosto muito de chapéus e gosto sempre de usar chapéus diferentes. Hoje não tenho os AC/DC, cada vez é uma. Hoje tenho uma banda onde eu toquei e da minha terra, do meu Algarve, Tavira, ok? Então nós vamos falar, começar por falar o tema geral vai ser as baquetas e a nomenclatura das baquetas, mas eu repito, nomenclatura. Mas antes eu queria ressalvar aqui um bocadinho, ter a ver com a história deste utensílio para o baterista. Não é bem a história, porque isto não tem história, ou seja, a baqueta é muito anterior à bateria, já existia em África há séculos atrás, não assim, obviamente, mas já eles utilizavam 2 sticks, para não chamar outro nome assim um pouco mais vulgar, para bater nos tambores e portanto, daí veio até os dias de hoje a baqueta.
Como eu disse, é anterior à bateria e foi aplicada à bateria, primeiro aos tambores, às caixas, aos pratos, e ficou o utensílio para o baterista, e muito importante mesmo, porque não se esqueçam que por qualquer motivo, se vocês se esquecerem do saco das baquetas, ou vão ter que pedir emprestadas, ou então não vão tocar essa noite. Sem isto, a melhor bateria do mundo não vai soar, obviamente. Ora bem, para termos uma noção da comercialização da baqueta, antes da década de 50 não havia fabricantes de baquetas, não havia marcas estabelecidas de baquetas. E vocês perguntam-me assim, então, mas como é que eles tinham as baquetas para tocar? Acontece que antes da década de 50, a maioria eram os próprios músicos que faziam estes utensílios. Em casa, numa oficina de um amigo, escolhiam a madeira que queriam, tem que ser, por norma, uma madeira resistente, que não seja pesada, mas que não seja muito leve também. Tem que ter um peso específico. Depois, a configuração, como vocês estão a ver, a configuração da baqueta, toda ela é feita de maneira a que haja um equilíbrio na baqueta, em que vocês consigam equilibrar aqui assim, e ela consiga quase trabalhar como uma balança, porque nós temos que ter um peso atrás, e ela realmente é um pouco ligeiramente mais pesada atrás. Hoje em dia, isto obedece a estudos feitos por computador e tudo mais, e quando saem os modelos, elas vêm de tal forma balanceadas e equilibradas que até nos ajudam a tocar. Portanto, como eu estava a dizer, os próprios músicos fabricavam as baquetas, e havia outra situação onde se podia encontrar baquetas. Os fabricantes de tambores, de caixas, tudo o que tinha a ver com percussão, eles próprios faziam baquetas. E quando a pessoa comprava um desses, ou uma caixa, ou um tambor, ou não sei o quê, eram-lhe oferecidos um par de baquetas. Posteriormente, o músico podia dirigir à casa, mais tarde, se quisesse mais um par ou dois de baquetas, e comprar. Mas elas vinham assim como está aqui, em branco, não traziam marca, não traziam nada. Eram exatamente iguais às que os próprios músicos faziam em casa. Não tinham qualquer referência, nada. Hoje, a baqueta já vem, como vocês estão a ver aqui, eu não posso mostrar muito a marca, mas pronto, como estão a ver aqui, já trazem a marca, trazem o número, trazem o fabricante, trazem até a nacionalidade, se são americanas, são alemãs, são... Pronto. Eu não faço ideia se em Portugal há alguma firma, alguma empresa que fabrique baquetas, mas se vocês souberem, até podem pôr aí o link em baixo para eu saber. Ou o link ou a marca nos comentários podem fazer isso. Eu gostava de saber, por acaso não faço a mínima ideia. Mas vocês hoje sabem que vocês vão à loja e procuram a baqueta número tal, não é? As baquetas desde sempre, desde tempo da era de 50, da década de 50, que as baquetas foram catalogadas por uma coisa que até hoje tem, e não era números, eram letras. A, B e S, ou B, S e A. E então não havia números nessa altura. As pessoas chegavam e diziam: olha, eu quero umas baquetas B. Está aqui. Eu quero umas baquetas S. Está aqui. Porquê que haveria diferenciação entre letras? Fácil de saber. A baqueta B era referenciada e era reconhecida por banda,
Band. Daí o B. E era uma baqueta que foi... Toda a configuração dela foi feita para ser uma baqueta, a baqueta B, para ser utilizada por bandas de teatro, por big bands, ou por orquestras, digamos assim. Então, qualquer músico que tocasse numa big band, numa orquestra ou num teatro, procurava baquetas B para trabalhar, ok? Daí o B. O S era referenciado como street, rua, estrada, street. Por isso o S. E qual era a referência para se chamar, para ter a letra S, para ser uma baqueta S? É porque era realmente reconhecido por ser uma baqueta de street, porque era utilizada normalmente por bandas marciais ou por fanfarras. Aqueles indivíduos que vão marchar e pum, brum, pum, 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 pum. Estão a ver? Pronto. Daí o nome street. Onde é que as fanfarras atuam? Onde é que as bandas marciais atuam? Na rua. Em desfiles. Ok? Então, daí o West Street. O A era referenciado ao Purple. Ao Purpose. Ao Purpose, a tradução para português será para tudo. É uma baqueta versátil. E daí o A. A baqueta A ainda hoje continua a ser assim. Se vocês repararem, ainda hoje continua a ser assim. E se forem ver as diferenças a B, a S e a A, vão reparar que é o que eu estou a dizer. A baqueta A era uma baqueta versátil para... significava uso geral. Quem tocasse vários géneros de música, ou não tivesse um género próprio para tocar, ou tocasse jazz, ou swing, ou se calhar tocava na fanfarra, não sei o quê, mas queria ter uma baqueta que lhe desse para tudo, ou não tinha dinheiro para comprar vários estilos de baqueta, comprava a baqueta A, que era a baqueta All Purpose. Era uma baqueta que dava, que significava uso geral, servia para praticamente tudo. Só quando apareceram os fabricantes, estes que põem a marca aqui e tal, são marcas específicas para baquetas. Só quando apareceram, e que fabricam não só a baquetas, fabricam uma série de coisas relacionadas com instrumentos de percussão. Para os xilofones, fabricam para bombos de orquestra, fabricam macetes para bombos de fanfarra, fabricam tudo. Mas estão dedicados a este tipo de utensílios. Só quando estas marcas apareceram é que foi agregado às letras números. Portanto, só depois da década de 50, passados uns anos, começou a aparecer marcas específicas a fazer este utensílio. E nessa altura, sim, foram agregados números. E os números têm a ver com o tamanho da baqueta e a sua espessura. É o que o número define. O que é curioso é que as baquetas A e B, quanto maior é o número, menor é o tamanho da baqueta. Sabia disso? Quanto maior é o número, por exemplo, uma baqueta A5. A baqueta A7 vai ser não só maior, como mais espessura. E a gente poderia pensar, não, se eu estou a comprar um número acima, tem que ser maior, não é? Eu tenho a A5, quero a A7 porque é uma baqueta mais grossa, maior. Negativo. O A7 é menor em tudo, na dimensão, ligeiramente menor, e especialmente na espessura. A espessura dela é menor que a A5, substancialmente menor.
No caso de, por exemplo, como eu estava a contar, a 2B é maior que a baqueta 5B. A 2B é maior que a baqueta 5B. E, no entanto, o número é superior. Portanto, os números apareceram agregados às letras só quando as firmas apareceram. Agora vamos, em termos de nomenclatura, vamos falar para que é necessário esta nomenclatura nas baquetas. Porque os especialistas, as empresas, decidiram, e talvez aconselhado por músicos, bateristas, obviamente, penso eu que terá sido assim. Por exemplo, a baqueta 7A. Quem pede uma baqueta 7A, eles decidiram, e talvez por estudo, talvez até por estimativa, não faço ideia, mas realmente a coisa aplica-se perfeitamente. A baqueta 7A são mais curtas, uma baqueta mais curta e de menor diâmetro, até menor do que este está aqui. Uma baqueta mais simples. E é uma baqueta indicada para tocar um soft jazz, samba, bossa nova, baladas, por exemplo. É uma baqueta indicada para quem toca esses géneros de música. Já a baqueta 5A é uma baqueta mais comprida, ligeiramente mais comprida, e que tem um maior diâmetro. O diâmetro é maior dessa baqueta. É uma baqueta que está indicada para tocar rock, jazz também, para tocar pop rock, hard rock, música ligeira em geral. A 5A é uma baqueta muito versátil. Já aqui falámos ainda há bocadinho na versatilidade das baquetas da série A. E a 5A é o intermédio, o que está intermédio entre o 7 e o 8, é uma baqueta muito, muito versátil. Portanto, talvez por isso, por ser tão versátil, é uma baqueta que se adapta ao pop rock, ao hard rock, à música ligeira e até a um tipo de jazz um pouco mais balanceado. É uma baqueta com um bom equilíbrio e que funk também muita gente utiliza para tocar funk, a 5A. Já a 5B. A 5B é uma baqueta mais comprida, substancialmente mais comprida que as anteriores que eu falei. Tem um maior diâmetro, bem maior. E é uma baqueta para tocar rock, heavy metal. É uma baqueta que imprime mais volume e mais projeção àquilo que vocês estão a fazer. Especialmente mais projeção. É uma baqueta que o ataque dela é pelo peso dela, pela robustez da baqueta. A 5B é uma baqueta forte. E forte mesmo, como eu estou a dizer. Há pouco tempo vi umas baquetas 5B sem ponta, assim, de um lado e do outro tinham esta configuração. É mesmo, não é um tronco, mas é uma boa baqueta, a 5B, e por isso ela está designada pelas firmas como uma baqueta para quem toca rock, heavy metal, esse tipo de músicas assim. Mas há mais. Temos a 2B, a baqueta 2B. Certo? Quem toca bateria conhece essa baqueta. São autênticos pinheiros. São para uma baqueta de um tamanho superior a este está aqui e um diâmetro bem forte. É uma baqueta para tocar heavy metal, death metal, deep metal,
esse tipo de músicas com muita agressividade e o baterista tem que ter muita potência para tocar aquilo. Precisa de potência, não só dele, mas do que tem nas mãos. Portanto, a 2B é uma baqueta. Eu já tenho com baquetas dessas. Posso dizer que cansa um bocado, faz doer inclusivamente a mão. Mas realmente é uma baqueta que, quando se toca ao vivo, que tem um poder de ataque, uma coisa brutal. É uma baqueta que é indicada para, como eu já disse, para o heavy metal, para o death metal, para o deep metal, mas, e aqui entramos no tal campo que eu falei, que eu ia falar de experiências minhas, né? É uma baqueta que eu pessoalmente indico para estudo, para estudar. E porquê? Porque é uma baqueta que fortalece a musculação. Não é deixar o indivíduo como se tivesse ido ao ginásio. Fortalece. Não engrandece a musculação. O baterista até lhe convém ter muita musculação. É a minha opinião. Atenção, é a minha opinião. Não convém. E em termos de mobilidade, em termos de costas, vão ter problemas um dia mais tarde. É a minha opinião. Cada um terá a sua, eu tenho a minha e por isso mesmo disse, quando fiz estes vídeos, que ia reportar aqui ideias sobre a minha experiência. Mas como eu estava a dizer, a 2B é uma baqueta que eu indico para estudo. E porquê? Porque é uma baqueta pesada. Qualquer exercício que vocês queiram fazer, vão ter que fazer esforço para o fazer. Quando acabarem o estudo, quando estudarem várias horas, vários dias, o mesmo exercício com essa baqueta, quando pegarem nestas que estão aqui, estas são uma 5A, podem ver, estas são uma 5A, quando pegarem nesta baqueta, vocês vão fazer aquele exercício com uma facilidade extraordinária. E vão reparar, depois, se fizerem essa experiência, vão me dizer se eu tenho ou não tenho razão. O exercício que vocês fizerem com a baqueta 2B, durante horas ou mesmo dias, tenho exercícios que eu faço de bateria, levo dias para o fazer. E para o ter mecanizado. Se fizerem com essa baqueta, fortalece a musculatura. E, especialmente, a diferença de peso que vocês vão sentir com esta baqueta nas mãos dá-lhes uma velocidade muito maior e a facilidade de fazer esse exercício também se torna maior. Portanto, é uma baqueta que eu aconselho para esse tipo de coisas. Pronto, para o meu vídeo está fechado, está feito. Vimos um pouco da história onde apareceu e como apareceram as firmas que fabricam e que comercializam estas peças. No segundo vídeo desta temática, vamos saber e estudar e aprender também comigo as diversas formas de pegar na baqueta. Porque há diversas formas, eu depois vou-vos dizer quantas há e quais as diferenças entre umas e outras. Portanto, isso será o vídeo 2 dedicado às nossas queridas baquetas. Por hoje e por este vídeo ficamos por aqui com a minha t-shirt da minha ex-banda. Saudações baterísticas, estamos juntos. Comentem aí abaixo, carreguem no like, que isso eu fico contente. E subscrevam no sininho também, para vocês depois saberem quando saem vídeos que eu faço novos. São vídeos que eu faço para me divertir e para falar com vocês e para transmitir um pouco da minha vivência como baterista. O vídeo 2 vai sair daqui uns 2-3 dias, porque a edição é minha. Eu não sou nenhum profissional, sou um amador que gosta de fazer isto. Como eu disse, saudações baterísticas, fiquem bem,
estudem muito e fui.